Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a próxima atividade. Então, eu quero que vocês separem algumas coisas. Primeiro, o livro ângulo. Segundo, um papel para fazer uma ficha, lápis de escrever e a história Uma Incrível Descoberta. Agora eu quero que vocês peguem o livro lá da história, A Incrível Descoberta, e abram lá na página 6 e 7. Nessa página aqui, ó. A 6 e a 7. O que será que a vovó Tita está contando aqui para os seus netos? O que ela começou a falar? Sobre o que eles começaram a conversar? Sobre os dinossauros. Tá. E qual era o nome desse dinossauro? Quem lembra? E o que mais ela disse sobre esse dinossauro? Você lembra? Então, vamos relembrar a história. Quem não tá lembrando tem que pegar e ler essa parte de novo, tá bom? Pedir pro papai e pra mamãe dar uma ajudinha. Então, olha só. Será que o nome desse dinossauro aqui, ó, que ela falou, tem um nome de um dinossauro aqui, certo? Esse nome está escrito em português ou em outra língua? Se for em outra língua, qual é a língua que vocês acham que está falando? Vamos pegando essas informações. Então, agora, para vocês se organizarem um pouco mais sobre essas informações, eu pedi uma folha, certo? Assim, um pedaço. Então, eu vou pedir para vocês dividir essa folha ao meio, assim, uma lista no meio, e dividir em 4 linhas. Então, vai ter colunas, 2 colunas e 4 linhas, combinado? Então, aqui, vocês vão organizar alguns dados, certo? Que vocês vão tirar aqui, ó, da história, certo? Então, olha só, primeiro, o nome do dinossauro. Qual era o nome do dinossauro? Aqui eu coloquei, nome do dinossauro. Aí escreve o nome aqui. Ah, aqui, o significado deste nome. Aí vocês vão colocar aqui, tudo tá lá na história da Incrível Descoberta. O comprimento que tinha esse dinossauro. Aí vocês vão colocar aqui do lado. E onde ele foi encontrado. Isso aqui se chama uma ficha com informações. Elas são importantes para a gente saber mais, ter onde procurar, né? Permite a gente organizar dados, né? Informações que serão úteis em algum momento para a gente, certo? Então, agora, vocês podem pegar o alfabeto móvel. Porque se vocês precisam de ajuda para escrever, vocês podem pedir para os pais ajudarem vocês na escrita, organizar a escrita ali do lado. E depois vocês preenchem aqui, com esses dados, certo? Se precisar. Se não precisar, pode fazer direitinho na ficha, ok? Agora, vocês vão pegar, então, depois que tiver pronto esse aqui, certo? Depois que tiver pronto, vocês vão pegar o livro ângulo lá na página 20. É só na página 20. Não tem outra página agora, não. É só na página 20. A outra página é num outro dia. Então, nós vamos na página 20. Deixa eu encontrá-la aqui. Essa aqui. Hoje, a nossa atividade é somente nessa página. Na página 20, ó. Tá aqui embaixo. Página 20, certo? Então, eu quero que vocês olhem bem e me digam assim. Isso aqui é uma história? Vocês acham que aqui tá contando uma história? O que será que é isso? Quem sabe ler já vai responder, já tá escrito ali, já vai saber o que é. Mas, o que vocês acham? Será que é um texto? O que será que está escrito nele? O que está contando? Que tipo de história que está contando? Contando sobre dinossauro? Então, na verdade, isso aqui
É a mesma coisa que isso aqui que vocês fizeram. É uma ficha com informações que estão registradas, certo? E ele auxilia a reconhecer uns dados elementos, alguns elementos que a gente precisa saber e organizar. Então, por isso que a gente faz as fichas. Então, assim, agora eu quero que vocês deem uma olhada e comparem a ficha de vocês com o livro e vejam se os mesmos dados que estão aqui também estão aqui. Vamos contar quantos dados tem aqui, quantas perguntas foram feitas, ó. 1, 2, 3, 4. Isso. E aqui, quantas tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações. Aqui tem mais ou aqui tem mais? Aqui tem menos informações do que aqui. Diz uma coisa, eu vi 2 desenhos. Nessa ficha aqui tem desenho? Não tem. E o que será que está falando aqui, ó, nesses desenhos? O que vocês acham, ó? Tem uma pessoa e tem um dinossauro. O que vocês acham que é isso? Olha o tamanho da pessoa e o tamanho do dinossauro. Isso, exatamente isso. Tá comparando o tamanho. Então, vocês acham assim, ó. Pela história, fala de um dinossauro, né? Que ele tem 12 metros e que ele provavelmente era um filhote e que o adulto, estima-se os cientistas, os paleontólogos, que esse poderia chegar a 40 metros. Então, ele seria muito maior. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um dinossauro de 12 metros cabe dentro da sala de aula? E dentro da sala de vocês? Lá na sala da casa de vocês, cabe um dinossauro assim de 12 metros? Lá dentro? Vocês vão me responder, certo? E diz uma coisa. Quanto será que é 12 metros? Vocês já mediram isso? Não? Fica a pergunta então. Eu acho que o dinossauro de 12 metros é muito grande. Não sei se ele caberia na nossa sala. Quando a gente voltar, nós vamos medir quanto a nossa sala de aula tem, tá? Mas por enquanto, vocês imaginam na casa de vocês, ok? Só imaginar. Então, a imagem aqui, ó, dessa parte aqui, é uma hipótese de que os cientistas, né, têm do tamanho de um dinossauro. Porque às vezes o cientista acham apenas 3 ossos do dinossauro. E ele vai numa proporção, ele vai imaginando. Às vezes encontra um pouquinho mais de um, aí encontrou da mesma espécie em outro lugar e eles comparam um com o outro. Então, eles sabem mais ou menos o tamanho pelo tamanho dos ossos, né? Eles estimam. Então, aqui é a comparação, né? De como seria o tamanho do dinossauro com um adulto. Então, pode ver que ele é muito grande, é uma escala, né? Se fala a escala de tamanho. Então, ele é muito grande, ele era muito grande, certo? E aqui embaixo, os paleontólogos, eles estudam, né, os dinossauros. E, às vezes, eles vão pelos restos de não só de ossos, mas de fezes, até às vezes um pedaço de pele que eles encontram. Então, eles estimam mais ou menos a cor que eles eram, como eram, certo? Mas eles estimam assim, ó, que como os animais que hoje tem na natureza, muitos se camuflam, né? Para se defender, que é o único meio de defesa deles. Eles acreditam que os dinossauros herbívoros também, eles tinham uma cor muito parecida com o do ambiente que eles viviam. Então, eles estudam o ambiente que eles viviam, como era,
para poder imaginar que cor que o dinossauro teria, enfim, um monte de coisa. Então, é pesquisa que eles vão arrecadando informações e vão colocando em fichas, certo? Para eles poderem também descobrirem mais coisas. Às vezes encontram um dinossauro em outro lugar e eles comparam as informações e criam outras hipóteses, tá bom? Então, agora eu quero que vocês peguem, a elaboração hoje da atividade é a ficha e a comparação dessa página aqui, certo? Eu vou ler agora aqui o que diz aqui, tá? Eu vou ler o que diz aqui no livro. Então, diz assim, um dinossauro brasileiro. Então, diz assim, a história é incrível descoberta. A vovó Tita contou aos netos sobre o Antarctosaurus brasiliensis. Conheça mais algumas informações sobre um dos maiores dinossauros que viveu onde hoje é o Brasil, certo? Então, aqui fala o nome do dinossauro, Antarctosaurus brasiliensis. Aí diz assim, significado do nome, daí fala Antártico, quer dizer do sul, Saurus quer dizer lagarto, brasiliensis porque era do Brasil. Então, o nome do significado do nome dinossauro é lagarto do sul do Brasil, certo? Por quê? Porque o nome dele, ele tem vários pedacinhos, ele é composto por várias palavrinhas. E cada palavrinha tem um significado, combinado? Então, é assim. Fala também, onde foi encontrado? Ele foi encontrado em São José do Rio Preto, em São Paulo. Quando ele foi encontrado? Aqui na ficha, eu não peço quando foi encontrado, eu só peço onde foi, certo? Então, quando foi? Em 1971. Quer dizer, faz bastante tempo, certo? Vou contar um segredo. Antes de eu nascer. Então, um ano depois eu nasci. Então, faz bastante tempo. Então, olha só, que comprimento. Então, até 40 metros. Lá na história, ela fala, a vovó Tita, ela fala que foi um dinossauro de 12 metros. Foi encontrado de 12 metros. Porque ele era um filhote. Mas ele pode chegar até 40 metros. Certo? Então, aqui a escala de proporção, tamanho de um adulto em comparação ao dinossauro. E aqui é a hipótese, depois desses estudos todos, de como seria a cor, o formato, então, do dinossauro. Hoje, se a gente fosse ver, é uma reconstituição paleontológica. Então, os paleontólogos estudam e imaginam, dão as hipóteses dele, seria assim. Certo? Depois que vocês fizerem a ficha e compararem com essas informações aqui, vocês vão pegar uma folha A4 ou uma folha que vocês tiverem disponíveis, certo? E vão fazer um desenho do dinossauro. Combinado? Então, tá certo. Até mais e boa atividade!